Boa noite. Boa noite. Bem-vindo Ao canal do Magal. Aqui você saberá Tudo o que você precisa saber sobre tudo. em Portugal. Isso. Vem aí, fica aí que tá mais um Jornal do Magal. Seja bem-vindo. Agora falando sério, desculpa a brincadeira aí, mas faz parte da gente, eu sou assim, Magal assim. Deixa eu primeiramente agradecer a você, bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo aí mais uma vez ao canal do Magal, para tirar dúvidas hoje sobre o financiamento. E eu estou aqui com a ilustre, a mais linda, a mais bela, o nome dela é Marcela, a mais linda de Portugal, a minha filha, que a Marcela ela é responsável, é gerente geral do meu escritório. A Marcela é que atende você diretamente quando você vem aqui, não é isso, Marcela? Isso aí, pessoal. E atendo com muito carinho, muita atenção, porque a gente sabe que aqui em Portugal é difícil o financiamento, principalmente para brasileiro e para português também, porque a gente não pode esquecer deles e a gente sabe que a documentação, às vezes, pode ser uma documentação muito criteriosa, então é importante falar disso. E o assunto é muito importante, é sobre financiamento. Se você está aqui, é porque você quer saber tudo sobre financiamento e qual documentação, o que precisa para financiar. Então, vou começar, Marcela, com a pergunta mais falada para você diariamente. Marcela, eu tenho toda a documentação. Eu tenho NIF, tenho NIS, tenho manifestação de interesse, tenho atestado de morada e estou trabalhando já com contratos de trabalho, mas tenho manifestação de interesse. Posso financiar? Gente, infelizmente não. Para nós aprovaríamos para todo mundo. Seria ótimo, né? Seria ótimo para nós e para vocês também. Agora, para o banco, infelizmente para eles a manifestação de interesse ela não é aceita. Justamente porque você só manifestou o seu interesse de estar aqui. Você não teve nenhuma burocracia, enfim, nenhum processo que você teve de visto ou de nacionalidade, que você quis de fato estar aqui por outros meios. Enfim, então, infelizmente a financeira não aceita. Sua vida financeira começa após você ter a documentação legal, que é o título de residência ou CPLP. Então, mais uma pergunta para você, Marcela, que todo mundo quer saber. Qual o peso da CPLP, qual o peso do título de residência e qual o peso também do cartão cidadão? Qual a diferença e para os bancos, segundo para os bancos, né? Isso a gente está falando sobre nossa experiência, né? Segundo os bancos aqui em Portugal. Qual a diferença e qual o peso de uma da outra? Sim. Então, o cartão de cidadão, gente, você é um português. Seja se você é um português que nasceu no Brasil, mas que, enfim, teve a nacionalidade portuguesa, seja você um português mesmo que nasceu aqui. A gente sabe que é a mesma coisa se fosse um carro financiado no Brasil. O processo é diferente porque a gente está tratando do cidadão daquele país. Agora, em relação ao título de residência e a CPLP, o título de residência sempre vai ter mais peso do que a CPLP para os bancos. Por quê? Porque o título você fez um processo, ou seja, você foi lá, você fez o processo de visto, então para eles já sabem da sua vida toda. A CPLP ela foi um documento que aconteceu, né? Até mesmo Portugal abriu aí as portas em relação às pessoas, né, da língua portuguesa, assim como os brasileiros, mas teriam de outras nacionalidades que também poderiam vir aí a tentar um financiamento. Mas, infelizmente, a CPLP no momento, por conta mesmo do teor dela ser um teor mais temporário mesmo, infelizmente, uma comparada à outra, o título tem um peso maior. Então, a pessoa que quer aprovar com a CPLP tem que ter muitas mais Qual garantias. seria hoje o cliente ideal para o banco, cliente que tem CPLP, qual seria o perfil ideal dele para uma chance maior de aprovação? Gente, CPLP, contrato efetivo, assim, mesmo com um salário sempre, obviamente, aí de um ordenado mínimo para cima, mas, obviamente, quanto mais você tiver aqui em Portugal, melhor. Ou recibos verdes acima também de um ordenado mínimo dos últimos 3 meses, né? Mas, obviamente, declarando tudo certinho aí em relação à autoridade tributária. E para ter um perfil melhor ainda, um segundo... Sim, inclusive também tem que sempre ter um segundo titular, assim, a gente sempre fala, mas o segundo titular pode ser sem residência, pode... Gente, poder pode, mas a gente sabe que a chance de aprovar já caiu aí em 70%. Pode ser segundo titular ou avalista? Pode, se tiver os dois, perfeito. Um avalista, qual a diferença do segundo titular e do avalista? Então, o segundo titular, ele na verdade é uma pessoa que vai entrar com você diretamente na proposta, né? Diferentemente do avalista. O avalista ele vai
ficar ali como uma garantia. Mas a nível de realmente te ajudar na proposta, o titular é sempre melhor, porque ele vai assinar um contrato junto com você. Porém, você fica dono do carro. Ele só fica ali mesmo, caso você venha, obviamente, a não pagar, ou enfim, não honrar com a situação, ele vai, obviamente, ser diretamente contactado. Então, o ideal para quem tem CPLP seria uma entrada. Se tiver uma entrada, isso aí é para qualquer um. Título, melhora cartão, tudo, né? CPLP, melhora todo o processo. E às vezes uma entrada pequena, tá? A gente está falando às vezes 1.000 euros, 2.000. Isso. Né? Inclusive, às vezes eu ajudo, aqui a gente parcela alguma coisa, tenta ajudar. Isso. Vários casos a gente já provou de CPLP colocando somente mais 1.000, né, Marcelo? Isso, exatamente. Então, assim, o valor do carro também comporta muito, que às vezes o cliente tem uma renda de 1.000 euros, a pessoa que está entrando junto tem mais 1.000. Exato. E às vezes a pessoa quer um carro de 20.000 não aprova, tem que ser um carro, né, o primeiro crédito. Então, isso tudo vai em conta. Mas nossa equipe é muito expert nisso, a gente já dá uma filtrada muito e mostra para você, ó, pela toda a documentação, o mais indicado é um carro esse valor tal. Exato. Marcela já manda para os vendedores na hora isso aí. Falando, né? é porque a gente está falando aqui não só da residência, mas a gente também tem que falar da parte financeira da pessoa, né? Não adianta nada, às vezes você é casado, por exemplo, e tem aí uma vida financeira, vamos colocar, de 1.700 euros, né? E aí no final do seu mês não sobra lá na conta, nos extratos bancários, não sobra nem 5 euros. Como que o banco vai dar para você aí, né, uma parcela de 150, de 200 euros? Não faz sentido. Então, o que a gente sempre indica aos clientes é assim, se você não tiver pressa, tenta se organizar. Tenta verificar os extratos bancários, você deixar um dinheiro nos extratos bancários ali rendendo. Isso é importante. Tentar sempre também verificar essa questão da entrada. Você juntar uma entrada ali, às vezes em 3 meses você consegue juntar 1.000, 2.000 de entrada. A Marcela falou, isso é importante. Tem muita gente que às vezes recebe o salário, tira no mesmo dia. Então, não sobra nunca saldo. Aí você levanta os 3 últimos extratos, ele guardou o dinheiro em casa, ele está com o dinheiro em casa. Mas no banco ele não tem nada. Então, se você deixar, né, Marcela? Sempre o dinheiro na conta, isso é muito importante. Em relação ao contrato de trabalho, aos tipos de contrato de trabalho. Gente, contrato de trabalho temporário é sim uma questão, infelizmente, para o banco, tá? Não aprova? A gente já teve casos que sim. Só que é muito raro. Ou seja, você precisa dar o máximo de garantia. Eu e minha esposa, nós trabalhamos, temos residência, mas o nosso contrato é temporário. Gente, tenta um fiador. Se não tiver o fiador, tenta uma boa entrada, porque aí a gente vai tentar. E se a gente não conseguir, a gente tenta daqui uns 3 meses, quando você for efetivo. Tenta verificar com a empresa se há uma declaração de efetividade. Enfim, a gente precisa, na verdade, o que comanda uma ficha é o contrato de trabalho. Essa semana foi interessante que aprovamos uma ficha de um Peugeot, acho que 19.000 euros. Foi. Ele deu uma entradazinha e eu só queria recibo verde. Isso. Mas o que me chamou a atenção é que ele é uma pessoa diferente, que normalmente quem tem recibos verdes em Portugal declara uma partezinha que é sempre nunca paga imposto. Ele não. Ele é um cara que tem recibo verde, se ele bota lá 3.000, 4.000, ele paga os impostos sobre aquilo. Então isso facilitou o crédito dele e a gente aprovou, né? Aprovamos. Com facilidade. Importante é o seguinte, lembrar que muitas das vezes um cliente ganha 1.500 trabalhando numa empresa, outro ganha 1.500 trabalhando na outra. Os bancos veem também qual empresa você trabalha, se ela é séria, se é uma empresa que vai dar garantia de trabalho, porque tem umas empresas em Portugal aqui que não mandam funcionário embora. Então, essa empresa, quando você já manda uma proposta dessa empresa, ele já vê com olhos diferentes. Pô, esse cara trabalha nessa empresa, então o cara que pode ser, se ele já foi escolhido para essa empresa, pode ser que fique direto. Então, a análise, infelizmente, o perfil sendo diferente, a gente às vezes até fala assim, poxa, por que não aprovou dessa pessoa aqui, essa pessoa que tem menos aqui não aprovou? Essa pessoa aqui, ela, por exemplo, se você tem um cartãozinho da Vorten, tem um financiamento, você tem, aí no dia do pagamento você furou, na semana você botou, a Vorten foi lá e tirou o dinheiro, você já ficou como um mal pagador aqui dentro. Então você não lembra, mas de repente passou algumas dificuldades no passado, que a história no banco fica marcada. Né? Isso.
E isso é importante, deixa eu só pegar essa questão do histórico, porque muitas pessoas às vezes tentam e vêm pra cá pra nós, e acredito que isso aconteça até em outros estantes também, e chega já com histórico de recusa. Gente, quanto mais vocês tentarem aqui em Portugal com a mesma documentação, não adianta. Você vai trocar o veículo, vai trocar de estande e não vai adiantar, porque os bancos, eles têm essa comunicação, como o Magal estava falando, tem essa comunicação, então não adianta você tentar vir pra cá, ou não, obviamente, omitir essa situação, né, porque querendo ou não nos prejudica, vai prejudicar só vocês mesmo, porque cria-se mais um histórico de recusa, e aqui em Portugal é diferente do Brasil. Aqui em Portugal tem histórico de recusa, você às vezes não vai conseguir um crédito por muito mais tempo do que se você tivesse esperado para tentar novamente. Então, se programar aqui em Portugal para ter um financiamento é de extrema importância. Uma coisa muito importante que eu falo, meu Deus, mas às vezes eu não consigo, é a pessoa que vem, fala com a gente capta a documentação, passa para o vendedor, escolhe o carro. Gente, você escolheu o teu carro, é aquele carro que você tem que ficar. A gente não pode estar mudando, o brasileiro não pode, a gente não pode estar mexendo, tendo chance de negar a tua proposta, porque às vezes a tua proposta foi aprovada no momento que o cara está fechando lá, aprovou, sei lá, entendeu? E se a gente mudar alguma coisa, mudar uma situação, pode ter negativo. Então, que agora a gente diminui um pouco, a gente tem reforçado. Mas a pior coisa que tem é quando você aprova o crédito, quando você vai para falar com a pessoa, eu vou mostrar minha esposa agora, porque minha esposa vai decidir se vai querer isso ou não. Na verdade, eu queria só saber se ia ser aprovado. Então, assim, quando você manda a ficha pra gente, a gente move, às vezes, uma semana um trabalho que vocês não imaginam. Então, aqui é muito sério, a nossa empresa é muito séria. Então, assim, quer comprar um carro com Magal ou em qualquer lugar? Decida o carro. Veja, realmente, Magal, esse carro que eu quero, esse carro que minha mulher quer. E posso abrir uma observação em relação a isso? Os carros, eles são diferentes, gente. Quilometragem é diferente, a potência é diferente, tudo é diferente em relação ao veículo. Então, quando você pega o carro e você troca, a gente está fazendo uma reanálise em cima de outro veículo, de outro valor, e muitas vezes dá recusa. A gente aprova e desaprova no mesmo segundo, porque infelizmente para o banco é totalmente diferente. Aconteceu um caso ao contrário. Um cliente tinha um carro de 15 mil euros numa loja aprovado, né? Aí passou por uma outra, aprovou na outra. Quando ele veio para mim, que meu carro era um carro melhor, quando mudou para mim, o banco foi e negou o crédito. Sabe por que acontece isso? Porque o banco entende que você não aceitou o que ele te deu. Então o que aconteceu com ele? Queimou o crédito dele. Exato. Só Deus sabe quando que a gente vai conseguir passar. Eu falei para ele daqui a 90 dias. Eu liguei para o rapaz da financeira para a gente tentar passar. Então, assim, é muito sério, muito sério. Então, gente, esse vídeo aqui é um vídeo que foi para te esclarecer. Espero ter esclarecido alguma coisa. Marcela, muito obrigado mais uma vez. É um prazer. Pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. Então, quer mandar documentação, já só seguir no @Magal em Portugal aí, no Instagram, fala, Marcela, quero comprar o carro. Isso aí. A gente responde na hora, o Marcelo atende você na hora e será um prazer atender você. Isso aí, gente. Vem comprar com o Magal em Portugal, que com certeza você, se não conseguir da primeira, vai conseguir da segunda. Mas se você não aprovar comigo, com a Marcela, não aprovar com mais ninguém. Pois é. Vem pra cá. Obrigado pelo gente. carinho. Pode vir. Vem, tô esperando vocês.